Graça e paz, igreja. Amém? Eu sei. Hoje a gente começa a série Improváveis. Vamos falar acerca de vários homens e mulheres também de Deus, a quem Deus, o povo não dava nada. Ninguém tinha crédito neles, mas o Senhor chamou eles de improváveis a escolhidos. Amém? E Ele quer fazer isso na nossa vida também. E hoje a gente vai falar sobre Moisés, uma vida de superação. Não é Gideão, irmãos. Gideão fica para uma próxima, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre Moisés. Vamos orar, igreja? Senhor meu Deus, Pai, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, na tua presença. Senhor, estamos aqui nesta noite para falar da tua palavra, Deus. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa transmitir aos seus filhos, Senhor. Dê-lhes também sabedoria para que eles possam receber essa palavra, Deus, e que ela possa frutificar, Senhor, e que eles possam, Senhor, praticá-la no seu dia a dia, Deus. Esse é o intuito, ó Pai. A sua palavra não é somente para ser lida ou falada, mas é para ser vivida, Jesus. E que nós possamos aprender a viver cada dia mais a tua palavra. Senhor, eu te peço nesta noite, fala conosco, continue falando melhor, Senhor, em nossos corações. Amém, queridos? Então, hoje a gente vai começar essa série Improváveis, né? E hoje é Moisés, uma vida de superação. Aí eu fui procurar, queridos, qual é o sentido da palavra real e improvável. Pode ser que assim, já está na cara, Ana Paula, é uma coisa que não era para ser, e é isso mesmo. Que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, é incerto que aconteça, que não se consegue provar, é impossível ou inacreditável. Então, ela é uma palavra forte. É uma palavra que vai toda contra, né, a pessoa. Quando a pessoa fala assim, é improvável que isso aconteça na minha vida, ela está decretando que não vai acontecer mesmo, né? Mas nós, como somos de Cristo, nós temos que proferir palavras de bênçãos, né, irmãos? Então, a partir de hoje, essa palavra não será para nós não seremos improváveis, nós seremos escolhidos, amém? Eu quero ler com vocês aqui Deuteronômio 34, 5 e 7, que diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos e nem o seu vigor se enfraqueceram. Que testemunho lindo, né, irmãos? E no próximo versículo diz assim, 34 e 10. Em Israel nunca se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Se ele era improvável aos olhos de todo Israel, foi provado que ele foi escolhido e que ele cumpriu. Queridos, todos esses homens e mulheres que nós vamos estar falando aqui nessa série são homens improváveis que o Senhor chamou, mas tem um diferencial. Eles obedeceram e ouviram a voz do Senhor. Assim eles cumpriram o chamado dele. E para nós também isso é importante, ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz dele, amém? E Judas 9 diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Até o corpo de Moisés passou a ser importante. O Senhor queria cuidar dele, mandou um anjo para cuidar. E esses versos, irmãos, que a gente acabou de ler, mostram a narrativa de um homem que no final da vida foi vencedor, né? O Senhor falou que os olhos dele não se cansaram, ele manteve o vigor. O Senhor falou aqui, que nenhum homem executou feitos tão temíveis, né?
como Moisés, e o povo todo viu e comprovou que Moisés foi um vencedor. Ele superou, né, os seus limites para fazer tudo isso. Mas quando o Senhor chamou, ele era a seus próprios olhos improvável. Moisés mesmo, falando com o Senhor, ele deu umas dicas de que ele mesmo não se sentia capaz para executar tamanha tarefa que Deus estava chamando ele para fazer. E eu separei umas perguntinhas aqui, umas coisas que ele falou para Deus. Primeiro ele falou para Deus assim: quem sou eu? E talvez você se pergunte assim também: nossa, mas quem sou eu para fazer tal coisa? Né? A outra palavra que ele falou para Deus, ele disse assim: eu não tenho credibilidade. Ele não tinha, né, irmãos? Na terra dele ele não tinha mais credibilidade. Ele assassinou um egípcio, ele fugiu, ele não tinha, falou: eu não tenho como chegar lá, eles não vão acreditar em mim. Ele falou assim: olha, eu não sei falar. Ele falou para Deus: eu não sei falar. Uma coisa tão simples, né, irmãos? Que a gente fala, tem gente que fala bastante. E ele falou: olha, eu não sei falar. E a última coisa que ele falou para Deus, ele falou assim: olha, eu não posso, envia outro. E a gente também é assim na nossa caminhada. Às vezes a gente está cheio de questões, de perguntas, indagando ao Senhor. Mas para cada ponto negativo apontado por Moisés, Deus tinha uma resposta. E o Senhor também tem, irmãos, para a nossa vida. Cada questão que você tem, que você diga, que você fala: eu não posso, eu não consigo, eu não sei, o Senhor tem uma resposta para cada um de nós nesta noite, amém? E essas questões que ele teve, irmãos, nós não podemos ter, nós precisamos viver uma vida de superação, né? Moisés também teve que se superar para atingir o objetivo, e nós precisamos também. Mesmo que a gente tenha baixa autoestima, a partir de hoje nós precisamos trabalhar isso em nosso coração. Nós não podemos deixar essas questões atrapalhar a nossa vida. Como a gente viu na célula dessa semana, resolva suas pendências, né? Se a gente está atrapalhando o nosso processo aí, a gente mesmo está parando no meio do processo, temos que parar e resolver as nossas pendências para que a gente consiga evoluir. E como a gente sabe, né, irmãos, que Moisés foi um homem improvável. Ele foi lançado num rio quando bebê, cresceu no Egito e quando tinha 40 anos tentou libertar Israel na sua própria força, né, matando um egípcio lá. E isso fez fugir para o deserto. E lá ele ficou por 40 anos a mais. Quer dizer que a vida dele não foi fácil. Ele poderia ter morrido no rio, mas o Senhor não permitiu. Ele poderia ter ficado no palácio, né, vivendo às custas lá do rei, do faraó e tudo, e Deus não permitiu. Ele saiu, né, daquela terra, daquele meio, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele. E eu pergunto a você, você usaria um assassino de 80 anos para libertar um povo cativo? Eu tenho certeza que não, que ninguém usaria. Até mesmo quando umas pessoas, né, se saem da prisão e vão procurar emprego, é bem difícil, né, irmãos? Por quê? Ele não tem credibilidade, né? Ele não consegue. Mas Moisés foi um caso à parte. Ele não era um líder natural. Ele não era um líder que foi formado para fazer aquilo. Nesses 80 anos, a Bíblia não diz em nenhum momento que ele foi treinado para ser um líder. Mas o Senhor o formou como líder, né? Deus o preparou. E Deus não preparou ele de um dia para o outro, né? Não foi por meio de um acontecimento, mas por meio de um processo. Deus podia falar, irmãos, o Senhor tem poder para fazer isso. Pegar a pessoa e transformar, olha, tá pronto, pode ir fazer a minha obra. Mas o Senhor, ele gosta de ensinar as pessoas através do processo, para que a gente cresça. E não seja para nossa própria glória. Nossa, eu acordei pensando e eu já sei fazer tudo. Não. Precisa estudar, precisa de processo, precisa se dedicar. E é isso que o Senhor fez. O Senhor fez um processo com Moisés. Deus prepara os seus guerreiros com processos e não com fórmulas instantâneas. Todos nós estamos, irmãos, no meio do processo. Não existe fórmula instantânea. Ninguém vira alguma coisa grande do dia para a noite. Precisa ter um processo. Moisés era um homem improvável.
que precisou passar pelos processos de Deus sem perder o vigor e a visão. Ele, irmãos, era um homem que ninguém tinha confiança. Ele não tinha nenhum atributo que chamasse a atenção e falasse, nossa, esse homem pode ser o nosso governador, ele pode mandar em nós. Como ele mesmo disse, nem falar direito ele conseguia, ele não conseguia se expressar. E isso o Senhor fez, né? Com que ele não perdesse o vigor e a visão. E nós, irmãos, no meio do nosso processo, nós não podemos perder o nosso vigor e a nossa visão. Os nossos olhos precisam estar focados no Senhor, focados em Jesus. E ele terminou bem essa trajetória inteira dele, que a gente acabou de falar aqui, porque ele não perdeu, irmãos. Por mais lutas e dificuldades que ele passou, ele não perdeu o vigor e a visão. Ele podia estar triste, mas não desanimado, né? Como a palavra do Senhor diz. Entretanto, Moisés superou tudo que precisava superar para ser tudo o que Deus queria que ele fosse. Você está disposto a superar tudo para ser o que Deus quer na sua vida? Nós precisamos fazer algumas concessões, irmãos, para que a gente seja o plano perfeito que o Senhor fez para cada um de nós. Cada um de nós temos um projeto ali nas mãos do Senhor, mas a gente está disposto a superar tudo para fazer parte desse projeto de Deus? Essa é a pergunta para você nesta noite. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para desistir e abandonar o que Deus tem para você. Mas Deus tem todos os motivos para fazer de você uma ferramenta de cura, de libertação no meio da sua casa e no meio da sua família. Mas você precisa estar disposto a superar todos os obstáculos da sua vida. Amém? E como é possível, irmãos, né, a gente superar esses obstáculos? Hoje a gente vai aprender com as experiências de Moisés a superar, né? Viver uma vida de superação, né? Eu não sei se vocês repararam, a gente acabou de fazer uma rápida análise da vida de Moisés. E é um tempo que você pode também parar e pensar na sua, né? Refletir e analisar. E talvez hoje você vai identificar também alguns pontos que você também, eu ando também questionando Deus. Eu ando questionando a minha vida, questionando tudo. Mas hoje é o dia que Jesus pode quebrar essa barreira, irmãos. E aí você vai viver sim a superação dos seus traumas para que você tenha uma vida próspera e abençoada na presença do Senhor. Amém? Para viver uma vida de superação, primeiro, prevaleça sobre os seus próprios medos. A gente sempre fala aqui, né, irmãos, sobre o medo. O medo paralisa, o medo não deixa a gente executar as nossas tarefas, o medo faz com que a gente não realize os nossos sonhos, a gente não consegue alcançar aquele objetivo. Eu fiquei com medo, eu parei, eu desisti. Então, o medo, irmãos, nós precisamos prevalecer sobre ele. Nós precisamos alçar voos maiores, acima do medo, né? A atmosfera não pode ser baixa, nós temos que voar acima desse medo. Em Êxodo 3 diz assim, 11 e 13, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas e me disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés já começou cheio de questão, irmão. Quem sou eu? O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Né? Ele estava cheio de coisas. Ele estava alimentando o lado pior dele, né? E não se encorajando para romper aquelas barreiras. Em Êxodo 4, 1, 10 e 13 diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste a teu servo. Ele falou assim, olha, nem agora que o Senhor está falando comigo, eu não tenho facilidade. Ele falou, nem agora o Senhor não fez um milagre, o Senhor não me transformou.
Mas Deus vai nos usar, irmãos, nas nossas fraquezas mesmo. Deus poderia ter dado o dom da palavra para ele ali naquele momento, e ele até meio que pediu, falou, olha, mas agora mesmo o Senhor não me deu, né? Não estou falando bem do Senhor. Mas Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, irmãos. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envias outra pessoa. Irmãos, ele queria abrir mão daquele plano tão maravilhoso que Deus tinha feito para ele. Deus tinha planejado para que ele libertasse, fosse lá e através dele, Deus operasse e libertasse aquele povo. E ele queria abrir mão de tudo aquilo, porque ele estava com medo, ele estava cheio de dúvidas. Moisés precisou prevalecer sobre o medo, o relacionamento a ele mesmo. Como ele falou, quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer essas coisas. Ele precisou prevalecer sobre esse medo. E a cada pergunta que Moisés fez, irmãos, com certeza Deus deu uma resposta. O Senhor deu uma direção para ele. Quando ele prevaleceu sobre o medo dele, Deus lhe respondeu assegurando a Moisés o seu propósito. Deus falou, olha, você está com medo, mas não é por causa de você, é porque o propósito é grande. A nação precisa, a nação está sofrendo, é isso que Deus colocou na mente dele. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado a Deus, mas o Senhor o encorajou com a sua presença. O Senhor falou, vai que eu vou com você. Quer companhia melhor do que o nosso Deus dia a dia conosco, irmãos, né? Em toda a nossa caminhada? Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado com os outros, mas Deus demonstrou a ele o seu poder e comprometimento. Ele falou, olha, os outros não vão acreditar de mim. Aí Deus falou, olha, toma os sinais, mostra para eles que eu estou com você. Né? Deu o cajado, falou para ele, olha, vai, esses sinais vão te ajudar. Vão te fazer que eles creiam que eu estou com você. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado à sua capacidade, a capacidade dele de falar, né? Mas Deus forneceu a ele um parceiro. Moisés precisou superar suas próprias limitações. Seja qual for a sua limitação, irmãos, o Senhor está pronto para provisionar o que você precisa. Mas você precisa obedecer à voz do Senhor e superar todos esses medos. Para viver uma vida de superação, liberte-se do seu passado. Hebreus 11, 24 e 25 diz assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. É um trava-língua, viu, irmãos? Eu li bastante vezes, porque é rapidinho. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés não ficou acomodado no Egito, né? Ele poderia ter ficado, como eu falei, no palácio, né? Desfrutando dos prazeres daquele palácio, mas não. Ele saiu de lá. Ele possuía várias coisas ali, mas ele não ficou. Mais tarde, depois de 40 anos, vivendo na dependência do sogro, né? Estava na casa do sogro, com a sua família, tinha tudo, mas Deus não deixou que ele ficasse lá, né? Ele deu adeus ao seu passado. Moisés superou a acomodação e destruiu essas pontes que o ligavam ao sogro. Moisés decidiu libertar-se do seu passado para avançar no seu futuro. Se você vive preso ao passado, você não consegue avançar. Seja em regiões sentimentais, espirituais também, você precisa se libertar do seu passado. Quem não se liberta do seu passado não está apto para viver o novo de Deus. O Senhor tem coisas novas para nós, mas se nós não nos libertarmos do nosso passado, o novo de Deus não vai entrar. Em Isaías 43 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. No nosso meio, o Senhor está fazendo coisas novas e ela já está surgindo. Mas a gente precisa dar adeus ao passado e seguir em frente. Hoje eu vi uma frase, até pedi permissão para a irmã para usar. Quando o passado te chamar, não atenda, ele não trará nada de novo para você.
Quando passar de chamar, irmãos, não atenda, seja na mente, seja fisicamente, não atenda. Não há nada de novo. De novo está aqui, ó. Esqueça o que se foi, não vivam do passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor sobre as nossas vidas. Nós, a nossa igreja, estamos vivendo esse tempo novo, irmãos. Esse ano é ano de vitória, ano de santificação. Eis que estou fazendo coisas novas. Quem estiver aberto para receber, receba em nome de Jesus. Amém? Para viver uma vida de superação, decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Em Números 11, irmãos, fala, 16, sobre Moisés, que ele estava totalmente assoberbado. Todo mundo queria tudo deles, ele tinha que dar conta de tudo e ele estava ficando mal. E ele falou com o Senhor, Senhor, quem sou eu para tomar conta desse povo todo? Está todo mundo me querendo, né? Ele preferiu falar, Senhor, me tira daqui. Eu não posso ficar fazendo isso para todo mundo. Em Números 11, 16 diz assim, o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. O que o Senhor está dizendo, irmãos? Não ande sozinho. Tenha sempre alguém para te auxiliar, para te ajudar. Moisés não conseguiria fazer tudo o que fez sozinho. O Senhor denominou pessoas para estar ao lado dele para o quê? Para o ajudar. E é assim na nossa vida também. O tempo todo Deus orientou Moisés a não andar sozinho. Em um determinado período de sua vida, Moisés até achou que poderia fazer tudo, irmãos. Ele era profeta, ele era líder, ele era juiz, ele era médico, tudo ele resolvia. Mas chegou um tempo, como o pastor às vezes sempre fala, pela conta dos teólogos, podia chegar até 2 milhões de pessoas. Como uma pessoa dará conta de tantas pessoas assim? Não tem como. E a nossa vida também é assim, irmão. Sozinho nós não podemos viver e nem andar. O Senhor sempre diz, sozinho você não vai dar conta. Você precisa de pessoas, irmãos, que vão te ajudar, que vão te auxiliar, que vão orar com você, que vão chorar com você, que vão participar da sua alegria também, né? No momento difícil que você passar, você tem que ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar. Como o pastor Luiz sempre fala, ninguém consegue viver só, né? Você não pode viver numa ilha, ou o homem não é uma ilha, uma coisa assim que ele sempre diz. Por quê, irmãos? Sozinho você logo padece. E não. Quando você está junto com as pessoas, a Bíblia fala, quando um cai, o outro levanta. Né? Quando um está fraco, o outro ajuda. É assim que nós vamos seguindo. E Moisés, irmãos, passava 24 horas resolvendo o problema das pessoas. E ao mesmo tempo, Moisés nos ensina que nunca podemos perder a dependência de Deus. Em Êxodo 33:15 diz assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Nossa, essa palavra falou tão assim forte no meu coração. E eu orei e falei, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixa dar nenhum passo. Irmãos, nós precisamos do Senhor a todos os dias da nossa vida. Se não for a mão do Senhor comigo, se não for o Senhor na minha vida, não me deixa dar nenhum passo, Senhor. E é isso que Moisés pediu nesse clamor para Deus, né? E ele nos ensina, tenha total dependência do Senhor em tudo, irmãos. Eu levantei, Senhor, você comigo. Eu saí, Senhor, vai na minha frente, Senhor, me ajuda. É isso que nós temos que entender. Nós temos que ter a dependência total de Deus e também depender dos nossos irmãos. Nós precisamos, tem pessoas que falam assim, mas eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso estar na igreja. Precisa sim, irmãos. Um ajuda o outro. Mesmo assim, quando parece, nossa, aquele irmão me provoca, ele está te ensinando. O pastor sempre fala, tem uma lixa, tem alguém que está precisando, né? E a gente vai aprendendo a viver em comunhão, a viver junto com os irmãos, né? A independência de Deus leva as pessoas ao fracasso, ainda que tenha cara de sucesso. Quantas pessoas a gente já viu que é tremendamente, né, uma pessoa de sucesso, mas ela não é feliz, ela é vazia. Por quê?
ela tem cara de sucesso, mas a vida dela interior realmente é um fracasso, né? Por isso nós precisamos da dependência do Senhor. Em João 15 diz assim, ó, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor hoje nem a gente tinha levantado da cama, irmãos. A gente não tinha dado nenhum passo. E o que o Senhor fala? Sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, vamos decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Seja dependente de Deus e seja dependente do seu irmão na medida certa, irmãos. Na medida certa, seja dependente do seu amigo que vai te ajudar em oração, que vai te acompanhar e que vai te levar para um nível maior, amém? Para viver uma vida de superação, não tolere murmurações. Números 11:10 diz assim, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Pensa, irmãos, aquele povo todo murmurando na cabeça dele, reclamando. E reclamaram que não tinha cebola, e reclamaram que não tinha pepino, e reclamaram isso, e reclamaram aquilo. E o Senhor mandando maná do céu, o Senhor colocando a nuvem de dia e o fogo à noite, irmão. Tem que decorar. O Senhor colocando sobre eles a mão poderosa deles e eles só reclamando. Eles não tinham aquele tom grato, né? Glória a Deus, saímos do Egito. A partir do momento que eles saíram do Egito, já começaram a reclamar, aquele povo começou a murmurar. E o final deles não foi bom, irmãos, porque a murmuração não trouxe coisa boa para eles. Em Números 14:2 diz assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Pensa, irmãos, Deus fazendo tudo por eles, tirando eles da escravidão, prometeu para eles levar eles a uma terra que mana leite e mel, que ia colocar a terra para eles por descendência, e eles falando, olha, quem dera tivéssemos morrido. Deus ficou furioso, irmãos. Deus queria exterminar com todos eles, porque a murmuração subiu até o céu. E a gente não pode, irmãos, murmurar. A murmuração retém as nossas bênçãos. A cada vez que a gente murmura, demora mais. O processo fica mais longo, tudo fica pior. Eu vi um historiador falando que o caminho até a Canaã não era tão longe, mas por causa da murmuração do povo, o Senhor atrasou o caminho deles. Então a murmuração não faz bem para nós. Moisés passou 40 anos no deserto com um povo que só sabia reclamar. Como é ruim, irmãos, você viver, né, ou andar com pessoas que só reclamam de tudo. Reclama que está frio, reclama que está calor, reclama que foi, que não foi, tudo reclama. Não é bom, né? A gente fica mal. E Moisés ficou no meio daquele povo. Porém, ele se recusou a ser contaminado pelas murmurações daquela gente. E assim é conosco também, irmão. A gente precisa se recusar a ser contaminado por murmurações, né? Por coisas que afetam o nosso espiritual, irmãos. A murmuração afeta o nosso espírito. Se você começa o dia reclamando e murmurando, o seu dia vai de mal a pior. Você só fica de mau humor e nada dá certo, irmãos. Por quê? Você colocou o espírito da murmuração nos seus lábios, né? Por isso é importante a gente não murmurar. Moisés resolveu não tolerar murmurações, e isso foi de grande valia no seu processo. Não aceite, irmãos, a murmuração na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Abstraia, né? Como que é? Finja demência, abstraia. Se você não puder repreender, porque em casa a gente pode, né, irmãos? Fala pro filho, ó, para de reclamar. Fala pro esposo, ó, hoje não vamos reclamar não, vamos só agradecer, né? Mas se você estiver num ambiente que você não pode repreender, repreenda em espírito, né? E não deixe te afetar. Eu peguei umas frases aqui sobre reclamação. Regra do dia, mais gratidão e menos reclamação. Se a gente fizer isso, irmãos, com certeza o nosso dia será abençoado. E outra frase é assim, ó, reclamar é um sinal de fraqueza. Aceite as circunstâncias ou faça algo para mudá-la.
Reclamar é um sinal de fraqueza. Beleza, já reclamei. Agora, ou eu aceito a circunstância, como que eu aceito? Senhor, muito obrigado, estou satisfeito com o que o Senhor tem me dado e agradeça. Assim o Senhor vai acrescentar mais. Ou faça algo para mudá-las. Tem coisa que você reclama que você pode melhorar? Que você pode mudar? Então faça, tome atitude. Oração, orar mais ação. Ore ao Senhor e haja. Faça alguma coisa para mudar. A gente não pode se tornar escravo daquilo que você tolera. Não tolere murmuração e não deixe que a reclamação faça parte da sua vida. Reclamação, irmão, quer dizer assim, ó, clamar 2 vezes. Você já falou uma vez, não fala outra não. Você já não fique reclamando. Você pode orar insistentemente, é uma coisa. Agora, só reclamar, isso não acrescenta nada na nossa vida, irmãos. Para viver uma vida de superação, vença toda e qualquer incredulidade. Essa parte, irmãos, da incredulidade, ela abre portas na nossa vida. E a gente precisa vencer a incredulidade. Às vezes a gente quer alguma coisa, alcançar algum objetivo, mas a gente mesmo não acredita. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos, no poder dele transformador. Em Números 11:23 diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Em outra versão diz assim, ó, ter-se-ia se encurtado a mão do Senhor. Ele falou assim, olha, meus braços estão curtos para vocês? Ou eu não tenho poder o bastante? Você está achando isso? O Senhor diz para ele, olha, minha mão está estendida, a minha mão está sobre vocês. E a dúvida, irmãos, é natural do ser humano, mas a incredulidade é uma escolha. Nós não podemos escolher ser incrédulos. Nós precisamos escolher crer no poder do Senhor. E isso faz toda a diferença, irmãos. Aqui nessa parte de Números 11:23, o Senhor falou, olha, o povo está querendo carne, eu vou mandar carne. Aí Moisés falou assim, nossa, Senhor, mas o Senhor vai mandar todos os bois? Ou nós vamos ter que comer dos nossos bois? Moisés não entendeu. Aí o Senhor pega e repreende ele e fala, ué, você está limitando o meu poder? Será que a minha mão está curta sobre você? Tipo assim, será que você já não viu tanto milagre que eu não posso fazer isso? Irmãos, será que nós já não lemos e vimos tanto milagre na nossa vida para não crer que o Senhor pode fazer o extraordinário sobre nós? O Senhor está com a mão, olha, estendida sobre nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é crer, ter fé, esperança e confiar no Senhor. Moisés, naquela altura, irmão, já tinha enfrentado mar, fome, sede, frio, viagens, desertos e desafios incontáveis. Sem dúvida, foi um dos homens que mais enfrentou e venceu situações denominadas impossíveis. Moisés tinha enfrentado tudo aquilo. E será que ele perdeu, né, a fé no Senhor? Não, foi apenas um momento, irmãos, na vida de Moisés. Isso não define Moisés. E é assim conosco também. Tem dias que a gente não acorda totalmente com fé, confiando, mas é por um momento, irmãos. Nós temos que levantar, sacudir a poeira e falar, não, eu vou vencer, não, eu vou ter fé, eu vou crer nas promessas do Senhor sobre a minha vida. Amém? Além das situações impossíveis, Moisés teve que vencer toda e qualquer incredulidade. Moisés mesmo, em algum momento, ficou duvidoso. Mas depois disso, ele teve que vencer a incredulidade do povo todo. Em Números 13 e 14, a gente vê a passagem em que ele envia os 12 espias para ver a terra, para sondar. Ele fala, olha, vai lá e vê o que tem, se tem muros, traz um pouco da plantação de lá para a gente ver o que dá naquela terra. E os espias foram. E quando eles voltaram, trouxeram coisas maravilhosas, grandes. Só que 10 deles falaram, né? Olha, não dá. A gente vai perecer porque o povo é grande, porque
Os muros, eles têm muros, eles têm guardas, eles vão acabar conosco. E dois desses, né, Caleb se levantou e falou, não, nós vamos conquistar a terra do Senhor Deus nos deu. E ele foi persistente naquilo. E Moisés, irmãos, teve que vencer a incredulidade daqueles 10 espias e do povo que eles tinham contaminado. Irmãos, a incredulidade contamina. Se você anda com uma pessoa que é incrédula, que não crê nas promessas do Senhor e que é para baixo, que é pessimista, aquilo pode te contaminar. Mas Moisés não se deixou contaminar sobre toda aquela palavra daqueles 10 espias. Moisés precisou vencer a incredulidade deles e a incredulidade de todo o povo, potencializada pelo relatório daqueles homens. Moisés precisou ser forte, né? Mas por que ele foi assim, irmãos? Porque Moisés, né, venceu aquela barreira da incredulidade. Porque ele cria nas promessas do Senhor. Ele sabia que a palavra do Senhor não falha. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor tinha poder. Ele cria naquilo, porque ele já tinha experimentado. Viveu 40 anos debaixo da proteção do Senhor, ouvindo o Senhor, falando face a face com o Senhor. Quando os 10 espias vieram com aquela conversa, ele falou, não, eu prefiro acreditar em Deus. E Deus falou que vai dar, ele vai dar. E assim somos nós, irmãos. Prefira acreditar nas promessas contidas na palavra de Deus. Prefira ouvir e escutar e confiar na palavra do Senhor para a sua vida, do que palavras vãs, palavras que as pessoas falam para você. A incredulidade é altamente contagiosa. Se você crer no Senhor, você passará de um improvável a um escolhido, irmãos. E isso é importante para nossas vidas. O povo que reclamou, muitas vezes a gente reclama também, irmãos, mas nós precisamos ter em mente que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Esse povo que venceu a incredulidade. Talvez tenha pessoas que não dê nada em você, que falem que você não vale nada, que você não vai conseguir o que você sonhou ou que você planejou no seu coração. Mas você precisa vencer a incredulidade dessas pessoas. Você precisa mostrar quem é o Deus que você serve, né? Confiar nas promessas do Senhor, irmãos. Não precisamos superar nada sozinhos. Como filho de Deus, recebemos auxílio diretamente do nosso Pai. Como está escrito em João 14, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não está apenas do nosso lado, mas Ele está conosco no nosso caminho até nós chegarmos ao Pai, irmãos. Confie no Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos lembrar é que caminhar com Jesus é o primeiro passo para superar tudo aquilo que precisamos. Para nós vivermos uma vida de superação assim como Moisés viveu, precisamos crer, confiar no Senhor, deixar que Ele trabalhe em nosso coração e faça aquilo que Ele colocou o propósito. O Senhor colocou um propósito para cada um de nós, irmãos. E para nós vivermos uma vida de superação, primeiro, prevaleça sobre os seus próprios medos. Não deixe eles te pararem, irmãos. Faça força. Não é fácil. O reino do Senhor é tomada força. Nós, nessa vida, passamos por tribulações, mas nós cremos no poder libertador do Senhor. Liberte-se do seu passado. O seu passado não vai trazer nada de novo para você, irmãos. Deixa ele lá. Eis que faço coisas novas, assim diz o Senhor. O Senhor tem coisas novas para você. Decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Confie no Senhor e confie nos irmãos. Se apoie em seus irmãos e confie no Senhor. E não tolere murmurações. A murmuração, irmãos, vai fazer que a sua bênção atrase. Não deixe a murmuração tomar conta da sua vida. E por último, vença toda e qualquer incredulidade. O Senhor confia em você também. O Senhor coloca
confiança em você, o Senhor acredita em você. Como a gente viu no vídeo que começou, Ele te formou, Ele te fez para que você cresça, para que você dê frutos. Então, a partir de hoje, irmãos, vamos vencendo. Um dia a gente vai encontrar com o Senhor e nós vamos dizer, valeu a pena. Essa é a palavra, né, que nós vamos poder dizer, nossa, meu Deus, graças a Deus eu lutei, graças a Deus eu sofri, mas eu estou aqui, valeu a pena. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um nesta noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, Jesus, por essa palavra, Deus. Senhor, que nós consigamos viver uma vida de superação cada dia.